Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os triângulos, tá? Nós vamos relembrar um pouquinho dos tipos de triângulos, vamos ver como que usamos o transferidor para medir um ângulo novamente. E aí também vou falar da congruência e dos elementos de dentro de um triângulo e também dos pontos notáveis, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo todo de triângulos eu vou falar nessa aula. À medida do possível, se você quiser ir parando e fazendo anotações, tirando foto da tela, fique à vontade. Então, vamos iniciar aqui falando dos elementos de um triângulo, tá? Então, olha só. Nós temos num triângulo vértices, né? Então, o vértice é onde começa o seu ângulo. Então, olhando aqui, vocês podem observar um triângulo, ó. Então, nós temos o vértice C, o vértice B e o vértice A. Nós temos 3 vértices. Então, o que são os vértices? São os pontos onde nós iniciamos o desenho, né? Os 3 vértices, A, B e C. O que mais que nós encontramos em um triângulo? Além dos vértices, que nós já vimos, nós também encontramos os lados. Então, como o nome já diz, já menciona lados, né? Então, eu digo que aqui, ó, é o lado AC, do A até o C, ó, do vértice A ao vértice C. Então, para representar, nós colocamos as letras e em cima um tracinho, para dizer que é um segmento, uma distância de A até C. Aqui neste lado, nós temos o segmento AB, do vértice A até o vértice B. Então, nós colocamos ali AB e um tracinho em cima que representa o segmento. Deste outro lado, nós temos do vértice C ao vértice B, né? Nós podemos colocar em uma ordem alfabética, se vocês preferirem, isso é legal também, geralmente está em ordem. B, do B até o C, o lado BC, e aí nós colocamos um tracinho para dizer que é um segmento, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos os vértices, os lados e agora vamos ver os ângulos internos, tá, pessoal? Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Os ângulos internos e depois nós teremos os ângulos externos. Eu já vou falar dos dois ao mesmo tempo, tá? Ângulos internos, ó, o nome já falou, ângulos internos, quer dizer algo que está dentro do triângulo. Nós temos aqui o ângulo A, nós temos aqui o ângulo B e nós temos também o ângulo C. Uma curiosidade interessante dos triângulos, tá? Que toda soma interna dos triângulos, então, quando eu somo os 3 ângulos, sempre o resultado vai dar, deixa eu anotar aqui, 180 graus, tá? Então, todo triângulo somando suas medidas internas, o ângulo C mais o ângulo A mais o ângulo B, vai dar 180 graus. Isso é a regra dos triângulos. Então, é fácil dessa maneira, porque digamos que você tenha 2 medidas e você tenha que encontrar a terceira, é só você fazer uma subtração e ver quanto que falta para os 180 graus, né? Seguindo, falando agora dos ângulos externos. Então, como que eu sei quanto mede um ângulo externo? É da seguinte maneira, pessoal, vocês vão estender a reta. Então, nesse caso, ó, a reta C eu vou estender para cá. Posso estender desse lado ou do outro lado. O ângulo externo é a soma com o interno, resultando em 180 graus. Então, quando eu pego um ângulo interno, por exemplo, o ângulo A, e somo com o ângulo externo, também o ângulo A, o resultado dos dois tem que dar 180 graus. Lembrando um pouquinho dos ângulos que juntos somam 180 graus, eu digo que é um ângulo suplementar, suplemento, porque 2 juntos formam 180 graus. Suplementar. E o complementar, os 2 juntos formam 180 graus, suplemento e complemento, tá? Só relembrando esses conceitos matemáticos. Então, aqui, ó, o ângulo
externo B. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho o ângulo A, eu só estendo a reta, ó, estendeu a reta. Claro que o meu sem régua não ficou perfeito, né? Mas aqui, vocês estão vendo, estendeu a reta ali, vai ser o ângulo externo. Então, do lado de fora, o ângulo externo. Para saber quanto que vale esse ângulo externo, o que que eu faço? Eu diminuo de 180 graus menos a medida do interno. Porque somando o ângulo interno com o ângulo externo, ó, somando esses dois, o resultado tem que dar 180 graus. Isso acontece para todos os ângulos do triângulo, tá? Então, digamos que você tem aqui o valor do ângulo C e quer descobrir o valor interno, né? O ângulo interno. E você quer descobrir o ângulo externo. O que que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte, que o ângulo externo é o suplemento do interno, ou seja, quando eu pego o ângulo interno e somo com o externo, o resultado tem que dar 180 graus, tá? Então, nós dizemos que o ângulo externo é um suplemento do ângulo interno. Por que suplemento? Porque os dois juntos formam 180 graus. Ó, se eu viesse aqui com o transferidor e medisse, vocês veriam que daria 180 graus somando os dois. Mas dá para observar aqui, ó, um ângulo raso, ó, meia volta do transferidor. Olha só, olha aqui, ó, somando os dois, meia volta do transferidor em ambos os lados. Viram? Então, é dessa forma que vocês encontram um ângulo externo do triângulo, tá? Se quiserem anotar, pode fazer um pause no vídeo, tirar uma foto, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Falei dos elementos de um triângulo. Já que nós estamos aqui falando nos ângulos, eu quero voltar, ó, aqui estava a explicação, tinha colocado aqui do lado, né? Então, repetindo novamente, que quando eu tenho os três ângulos de um triângulo, ele sempre tem que formar os ângulos internos 180 graus. E para descobrir o ângulo externo, eu estendo uma reta ou eu penso que a soma do seu interno com o seu externo também tem que dar 180 graus, tá? Então, como que nós falamos? Nós falamos que aqui é o ângulo interno A. E aqui fora, se tá junto com o vértice A, eu digo que é o ângulo externo A. Mesma coisa aqui, eu digo que é o ângulo interno B. E aqui, se está junto com o vértice B, eu digo que é o ângulo externo B também, ó. Observem, somando os dois tem que dar 180 graus. Aqui eu tenho o ângulo C, né? Interno C, externo C. Somando os dois juntos tem que dar 180 graus, beleza? Então tá, pessoal, eu quero só falar um pouquinho do transferidor e depois eu volto aqui falar nos triângulos novamente. Então, vamos lá, eu abri aqui o aplicativo GeoGebra, depois eu vou deixar o link para vocês estarem praticando também. Então, eu tenho o transferidor e eu tenho o ângulo. E digamos que eu quero medir, ó, essa parte interna do meu ângulo, tá? Poderia ser uma figura geométrica, poderia ser somente um ângulo, pode ser o cantinho de um triângulo, enfim, para medir é sempre da mesma maneira. Primeiro você observa aonde você quer medir, depois o transferidor, é isso que eu quero explicar para vocês. Nós sempre usamos o transferidor pelo seu centro, então vocês vão pegar o meio do transferidor e colocar no vértice. Observem o seguinte, se eu pego o meu transferidor e coloco, não vou medir nada. Por quê? Porque eu quero medir esse lado, então a volta do transferidor tem que estar conforme o meu ângulo. Para isso, eu vou ter que girar o transferidor. Outra coisa, girei, mas aqui não ficou a linha reta em cima da linha reta do meu transferidor. Então, por isso que nós temos que vir e acertar, ó. Isso da maneira, um transferidor manual da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ó. Então, o que que vocês vão fazer? Vão colocar o transferidor em cima da linha. E agora, vamos observar que, deixa eu falar rapidamente aqui. O transferidor tem duas medidas, internas e externas. Por quê? Para a gente poder usar ele tanto na direita quanto na esquerda. Aqui, olhando do lado direito, se o meu ângulo estiver virado para o lado direito, eu começo olhando internamente. A minha resposta vai estar internamente. Se o meu ângulo começa do lado esquerdo, ao zero aqui, então eu começo olhando externamente. Tá? Por isso que tem duas medidas, e é isso que vocês têm que tomar cuidado para não colocar o valor do ângulo errado. Então, vamos lá. Deixei o meu transferidor corretamente, ó.
a linha em cima da linha e o meio em cima do meio, né? Geralmente os transferidores vêm marcados, se não vier você dá um jeitinho de medir bem no meio, faz um pontinho para você não esquecer. Outra coisa que você também pode estar fazendo é aqui fazer um pinguinho no cantinho do ângulo que você quer medir, do vértice, para ficar mais fácil quando você olhar com o seu transferidor, tá bom? Então vamos lá, colocamos o transferidor ali e agora nós vamos medir. Vocês vão olhar que a abertura do ângulo vai ter que estar igual ao transferidor, abertura. Só que tem duas respostas, então por isso que nós vamos olhar. Nesse caso, o transferidor aqui, o zero está dentro. Ó, eu nunca começo um ângulo com 180, eu começo com zero, é isso que eu tenho que observar. Se o zero está dentro, então a tua resposta vai estar dentro. Olhando aqui internamente, 130, aí eu vou dar um zoom para ver melhor. 130 é bem aqui, passou 1 grau, então 131, porque tem 10 graus até chegar no 140. Então, 131. Vou escrever ali, vou digitar 131. Assim que vocês vão fazer, eu vou deixar algumas atividades e aí nós vamos corrigir. Será que tá certo? Vamos verificar. Corrigindo, medida do ângulo correto. Então, se tivesse errado, digamos que eu tivesse colocado 135, estivesse errado, na hora de corrigir, o aplicativo ia dar que estava errado, tá? E aí, para vocês treinarem, eu vou deixar isso aqui. Às vezes, aperta aqui, ó, pessoal, em novo ângulo não vai. Então, você dá um ESC e vem aqui e atualiza a página, tá? Esse é o aplicativo GeoGebra. Depois eu vou deixar o link para vocês, ele é bem bacana. Tem muitas coisas de matemática. Aí aqui eu tenho, ele sempre vai aparecer um novo ângulo. Tem um novo ângulo para medir, vai lá, vai colocar o transferidor, agora é do outro lado. Coloca a reta do transferidor, ó. Você pode escolher quando é um ângulo assim, você pode medir daqui para lá, ou você pode girar o teu transferidor e medir daqui para lá. O resultado vai dar sempre certo. A diferença é que aqui eu vou olhar para o lado externo, porque o zero está fora. Se eu virar e olhar esse ângulo para este lado, aí o meu zero está dentro, minha resposta vai ter que estar dentro, tá bom? E aí vocês vão colocar ali e depois corrigir. E se não atualizar aqui automático, vocês dão um ESC, vem na página, atualiza e assim vocês vão praticando como utilizar o transferidor até digitalmente agora nessas aulas remotas, ok? Aqui, pessoal, em outra telinha, né, falando um pouquinho do transferidor. Então, nós temos aqui, vocês sabem que aquele transferidor que eu estava mostrando para vocês, ele era um transferidor, nós chamamos de meio, né? E esse é um transferidor completo, que é a volta da 360 graus. Então, olha só para vocês observarem aqui, 0 graus. À medida que eu vou abrindo, ó, vai aumentando o meu ângulo, né? Eu quero encontrar um ângulo de 90 graus, observar como que é esse ângulo, né? Então, eu venho aqui e vou alterando, ó, vou modificando aqui. Eu quero ver quanto que é o ângulo de 120 graus, de 210, de até 360 graus, né? Então, também eu vou deixar o linkzinho ali para vocês estarem praticando isso daqui e melhorando também nessa questão de medir ângulos, ok? Voltando aqui para nossa aula, então, falando em ângulos, nós sabemos que tem 3 tipos de ângulo, né? Agudo, reto e obtuso. E agora, nos triângulos, aparecem esses ângulos novamente. Então, os triângulos recebem 2 classificações. O que é classificação? É como se fosse o nome do triângulo. Quanto ao lado, no caso, seria em centímetros, em metros, enfim, se fosse algo do tipo quilômetros. E quanto aos ângulos, os ângulos nós medimos em graus, tá? Então, os ângulos nós medimos em graus com o transferidor. Já os lados externos nós medimos com uma régua, né, graduada. Então, vamos lá. Quais os nomes dos triângulos? Daqui depois eu vou passar essa imagem para vocês poderem copiar com mais calma, tá? 3 lados, então um triângulo, deixa eu pegar aqui uma cor. 3 lados iguais, né? Então, digamos que este lado é igual a esse e é igual a esse. Podemos dizer que tem, sei lá, 3 centímetros cada lado, 2 centímetros cada lado, enfim. Vou dizer que tem 3 centímetros, ó. Vou dizer que cada risquinho desse equivale a 1 centímetro, só para marcação. Então, 3 lados iguais recebe o nome de triângulo
equilátero, tá, pessoal? Triângulo equilátero. Aqui, então vamos lá. Dois lados iguais, então vamos dizer que esses dois lados são iguais, mas o de baixo é diferente. Então, eu vou trocar de cor aqui. Este é diferente. Então, como que é o nome desse triângulo? Vamos dizer aqui que tem 3 centímetros, 3 centímetros e aqui 2 centímetros. O nome desse triângulo com dois lados iguais é isósceles, tá bom? Isósceles. O próximo é o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Então, só nos restou um triângulo com 3 lados diferentes. Triângulo escaleno. Então, eu vou pegar aqui, vou trocar a cor. Então, eu vou dizer que aqui pode ser 2 centímetros. Vamos dizer que é 1 centímetro, né? Aqui embaixo, 3 centímetros. Aqui poderia ser 4 centímetros, ou enfim, trocando as medidas, né? Então, vou fazer aqui um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, só para dizer que são diferentes, tá? Então, 3 lados diferentes recebe o nome de escaleno. 2 lados iguais, isósceles, 3 lados iguais, equilátero. Essa foi a classificação pelo lado externo, tá? Então, externamente, pessoal. Externo. Classificação externa, nós usamos régua, nós não estamos falando de ângulos, perdão. Externo. Agora, nós vamos ver a questão da classificação interna. Então, a classificação interna de um triângulo vai ser com ângulos, né? Ou seja, em graus. Classificação interna. Então, olha só. Quanto aos seus ângulos, né? Então, vamos lembrar dos ângulos. Existem 3 tipos de ângulo, tá? Eu vou escrever aqui, que eu acho que é melhor do que eu ficar usando o mouse. Existem 3 tipos de triângulo. Vamos ver se vocês lembram. Agudo. Qual que é o próximo? Reto e obtuso. O que é um ângulo agudo? Menor que 90 graus. Beleza? O que é um ângulo reto? Exatamente 90 graus. E, opa, agora foi. E o que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus, tá bom? Então, esses são os ângulos normalmente. Queria dar um espaço, não vai dar aqui não. Esses são os ângulos que nós já conhecíamos anteriormente, quando nós falávamos dos ângulos, né? Então, os 3 tipos de ângulos: agudo, reto, obtuso. O que isso tem a ver com os triângulos? Tem a ver o seguinte, pessoal, que agora os triângulos vão receber uns nomes conforme seu maior ângulo, tá? Então, um ângulo que tem 90 graus, ele recebe um nome parecido com reto, no caso, triângulo retângulo. Ó, eu vou alterar aqui a cor. Triângulo retângulo, tá? O nome de triângulo retângulo por causa do ângulo reto. Próximo. O triângulo agora que todas as suas medidas são menores que 90 graus. Então, nós vamos lembrar do ângulo agudo. Então, o nome desse triângulo é parecido com agudo, mas ele recebe o nome triângulo acutângulo, de agudo, de menor que 90. Olha só, 60 com 60 com 60. Beleza? Próximo, que é o terceiro. Um triângulo que tenha uma medida maior que 90 graus. Então, maior que 90 graus, lembrando dos ângulos, são os obtusos. Nesse caso, vem um nome parecido, triângulo obtusângulo. Opa! Triângulo obtusângulo. Tá bom, pessoal? Obtusângulo por causa do obtuso. Ok? Então, retomando, a classificação dos triângulos, eles podem ser medidos pelos seus lados externos, que no caso são os triângulos equilátero, 3 lados iguais, isósceles 2 e escaleno, todos diferentes. E pelos seus ângulos, né, internamente,
o acutângulo com ângulos menores que 90 graus, que vem de agudo, o reto, que tem, no caso, um ângulo de 90 graus, por isso que é triângulo retângulo, lembrando, e o triângulo obtusângulo, que vem de obtuso maior que 90 graus, ok? Então, esses são os 3 tipos de triângulos. Falando ainda um pouquinho dos triângulos, existe um conceito de congruência e semelhança. Vamos entender um pouquinho o que é congruência e o que significa semelhança. Então, olha só, quando eu digo que uma figura é semelhante, né? Então, ela é parecida, tá, pessoal? Ó, semelhante significa parecida. Congruente em matemática, se vocês lembram, vocês vão já associar a palavra. Congruente é mesma medida. Então, um triângulo pode ser congruente e semelhante, ou seja, ele ser parecido e ter a mesma medida, mas ele pode ser semelhante e não ser congruente. Aqui estão os exemplos. Então, nós temos aqui 2 triângulos, eles são semelhantes, porém as suas medidas não são todas iguais. Os ângulos até são, mas externamente não são. Ó, dá para ver aqui, um é ampliação do outro, esse é ampliação desse, ou nós podemos dizer que esse segundo é a redução do primeiro. Então, nós dizemos que eles são semelhantes, mas não são congruentes, por não ter a mesma medida. Já nesse caso, aqui, eles são congruentes e semelhantes. Por quê? Porque se eu girar esse triângulo e colocar aqui em cima, eu vou observar que é a mesma medida. Ó, o lado, aqui era para ser o lado A, né? C, A e F, E tem a mesma medida, 2 e 2. O lado AB, 3. O lado ED, 3. Então, o ângulo de 90, o ângulo de 90. É exatamente a mesma figura. Então, por isso que nós falamos que é uma figura congruente, tá? Semelhante por ser parecida e congruente por ter a mesma medida. Nesse caso, é somente semelhante e não é congruente, ok? Então, vamos lá. Casos de congruência nos triângulos, né? Existem 4 casos, eles são classificados em matemática por caso LAL, lado, ângulo, lado, ou seja, ele tem 2 lados iguais e um ângulo. Caso LLL, tem os 3 lados iguais, mas não fala nada dos ângulos. Caso ALA, então ele tem um ângulo, um lado e um ângulo igual. No caso, 2 ângulos, né? E um lado. E o caso LAA, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Então, essas classificações, elas são partes de tudo isso daqui, ó. Tá? Desses conceitos iniciais. Então, nós pegamos agora, observamos vários tipos de triângulo e eles recebem esses nomes, essas classificações, não nomes, perdão. Para vocês conseguirem responder as próximas atividades que eu vou deixar ali no livro de vocês, é só vocês estarem sempre com essa tabela do lado, tá? Porque não tem como vocês decorarem. Isso daqui é muita coisa, são muitos detalhes, os nomes dos triângulos. Então, é uma base isso daqui para que vocês estudarão mais no ensino médio profundamente sobre os triângulos. Então, aqui vocês só vão estar analisando, olhando para a figura e lendo qual deles que se classificam, tá? E aí, vocês vão sempre voltar e vão ler aqui. Então, nesse caso aqui, LAL, ó, um exemplo. Então, eu tenho 2 lados iguais, ó, são 2 triângulos, né? Nós estamos falando de congruência e semelhança. Nesse caso, é somente a congruência, porque semelhantes todos já são. Aí, nós observamos, eu vou subir essa imagem aqui, nós observamos aqui, ó, os 2 lados iguais e um ângulo. Então, qual desses que se encaixa, 2 lados e ângulos, é esse aqui, LAL. Próximo. Eu observo aqui que tem 3 lados iguais, os risquinhos indicam que eles são iguais, não fala nada de ângulo. Então, 3 lados iguais, eu venho e olho aqui qual deles que é LLL. Próximo, um exemplo aqui. Eu tenho um lado, ó, eu tenho um lado que é igual e 2 ângulos. Lado e 2 ângulos, eu venho aqui e procuro. Lado e 2 ângulos, lado e 2 ângulos, ALA. Então, é o ALA, né? ALA. Próximo, aqui, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, eu tenho um lado, outro lado e 2 ângulos, ó, o ângulo oposto, no caso.
que é o último caso. Lado, ângulo e ângulo oposto. Ângulo oposto a este lado. Então, vamos lá. Beleza? Então, até aqui eu falei dos triângulos, né? Semelhantes, nesse caso, não congruentes. Semelhantes nesse caso e congruentes. Congruentes significa ter a mesma medida. Então, vamos lá, pessoal. Agora aqui é uma introdução de uma parte da matemática que é chamado pontos notáveis. Vocês não precisam se preocupar nessa parte aqui e ter que saber todos eles agora de cabeça, porque é uma base para conteúdos que vocês estudarão nos próximos anos. O que vocês precisam saber agora? Isso aqui, os nomezinhos, tá? Isso é importante porque isso aqui já é um conteúdo já que vem vindo ao longo dos anos. Classificação dos ângulos e a classificação dos triângulos, tá bom? Em relação ao que eu vou falar dos pontos notáveis, é uma introdução básica e que nesse momento vocês não vão poder estar desenhando no caderno, a gente não vai poder estar fazendo isso daqui junto, eu vou explicar e vou mostrar no software, no aplicativo ali do GeoGebra, depois eu vou passar o link para vocês estarem treinando ali também, ok? Então, essa parte de desenho geométrico nós não vamos estar fazendo no livro, porque isso daqui teria que ter o auxílio, né? No caso, o professor. Então, o software, ele tem uma ajuda bem bacana ali que vocês vão conseguir visualizar bem. Vamos lá. Conceitos, né? De sevianas e pontos notáveis. Então, o que é a mediana, tá? Eu vou ler isso aqui, depois eu falo na figura e depois nós vamos lá também no aplicativo. Mediana é o segmento que tem como extremidade um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, é a mesma coisa que eu dividisse, pessoal, olha só. Pegasse um triângulo e fizesse uma divisão dos seus lados. Bem no meio, eu faço o desenho. Então, digamos, eu pego aqui desse vértice e quero traçar dividindo ao meio o outro lado, né? O meu lado oposto. Então, eu divido ao meio e traço, ó, começando aqui do vértice, tá? Essa aqui eu vou marcando a mediana. Aí, eu quero vir e traçar aqui do outro lado. Então, eu pego uma régua nesse ponto e divido ao meio exatamente esse lado oposto. Traçando aqui, vou chegar nesse ponto. Aqui embaixo, então, eu tenho o terceiro vértice lá em cima, eu pego uma régua e traço. Mas antes disso, eu tenho que ver bem certinho a metade desse lado e vou traçar. Esse ponto vai ter um ponto aqui de encontro, ó. Podem observar, onde as três retas se encontraram, é chamado de baricentro, tá? É isso que está explicando aqui. Então, quando eu pego e divido três lados saindo do seu vértice, o que acontece? Vai surgir um ponto no meio, que é o baricentro. O que é baricentro? É o ponto de encontro das medianas, ó. Ponto de encontro das medianas, ok? E é o centro de gravidade de um triângulo. Então, o meio do triângulo é ali. Vamos lá. Próxima definição. Bissetriz. Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou explicar rapidamente. Quando eu tinha um ângulo, digamos assim, eu tenho um ângulo de 90 graus, e aí vem um exercício e diz assim, encontre a bissetriz do ângulo de 90 graus. Bissetriz é dividir esse ângulo exatamente ao meio. Então, quando eu encontrava a reta bissetriz, se ele tinha 90 graus, era a mesma coisa que eu pegar o 90 e dividir por 2. Então, cada um desse meio, né, a metade desse ângulo, teria 45 graus. Tá? Esse é o conceito de bissetriz. Bissetriz é dividir um ângulo ao meio, tá? É dividir alguma coisa ao meio. Então, aqui a gente está falando do ângulo. Então, segmento que tem uma extremidade e um vértice do triângulo, dividindo o ângulo ao meio, ó. Mesmo conceito, viu? Bissetriz é isso. E a outra extremidade do lado oposto a esse vértice. Então, eu pego o ângulo agora aqui, ó, e divido ao meio, tá? Digamos que é 60 graus. Então, tem que encontrar o 30 graus e dividir. Vai na linha reta e vai parar ali do outro lado. Com todos os ângulos eu faço isso. Divido bem ao meio, ó, igual esse exemplo que eu dei de bissetriz. Dividindo bem ao meio e eu vou encontrar. Esse ponto de encontro deles, deixa eu ampliar aqui. Esse ponto de encontro, ó, recebe o nome de incentro, tá? Então, o que é incentro? É o encontro das bissetrizes, ó, internas do triângulo. E é o centro de uma circunferência inscrita. Inscrita quer dizer que eu estou fazendo
uma circunferência dentro. Digamos que eu pego o compasso e a partir daqui eu quero fazer uma circunferência. Então, é o centro, por isso que é chamado de incentro, tá? Antes já vou adiantar o circuncentro. No circuncentro eu encontro o ponto e aí eu vou ter que fazer um círculo fora, uma circunferência, na verdade, fora. Por isso que é circuncentro. E aqui incentro, de interno, tá bom? A altura é o segmento com uma extremidade em um vértice e a outra extremidade do lado oposto ou no seu prolongamento, formando ângulos retos, tá? A altura é assim, ó, eu pego um ângulo e a partir dali eu vou fazer uma perpendicular, ou seja, eu vou formar um 90 graus, ó. Observem que aqui deu 90 graus. Encontrei perpendicular, encontrei a altura, essa é a altura do triângulo. Aqui, pessoal, para encontrar a altura eu tenho que formar 90 graus, mas para formar 90 graus não vai formar aqui, quando, nesse caso, é um triângulo dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estender essa reta, tá? Nós vamos estender essa reta para encontrar os 90 graus. E, na verdade, isso daqui vai ficar um ortocentro, esse ponto de encontro ali onde formou, ó, aqui forma 90 graus, ó. Ó, estão vendo aqui 90 graus? Bem aqui no cantinho. Deixa eu trocar de cor. Ver se eu consigo ampliar aqui. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Né? Então, observando ali, nós estamos vendo o ângulo. Na verdade, deixa eu voltar aqui só um minuto. Aqui, ó, nós temos o ponto, tá? Então, aqui, beleza, eu dividi esse ângulo, eu cheguei lá nos 90 graus. Aqui, eu tenho que encontrar desse ponto aqui, nós vamos traçar também, né? Nós vamos traçar dividindo o ângulo, mas nós queremos encontrar o 90 graus. Então, para encontrar 90 graus, nós temos que encontrar o 90 graus desse vértice e desse vértice. Então, ele não vai ficar uma linha reta, porque se eu desenhar aqui, ó, por exemplo, digamos que eu queira desenhar aqui, vocês vão ver que aqui não é 90 graus. Se eu quiser subir mais, vocês vão ver que também não é 90 graus. A gente vai fazendo até que consiga chegar no 90 graus. Aqui também não é 90 graus, né? Eu só vou conseguir formar o 90 graus aqui, ó. Estão vendo aqui? Formei o 90 graus. Do mesmo modo, acontece ali... Deixa eu trocar a cor. Acontece aqui, ó. Eu tenho que formar 90 graus. Então, se eu pego essa linha e corto aqui, não vai ser 90 graus. Se eu pego essa linha e tento subir mais, não vai ser 90 graus. E aí, a gente vai indo. Até que vai chegar um momento, né? Que ela vai ultrapassar. E aí, aqui sim, ó, vai formar os 90 graus. Tá? Então, é isso que nós queremos, encontrar 90 graus embaixo. Opa! Encontrar os 90 graus ali. Então, saindo de todos os vértices. Primeiro vértice, segundo vértice, terceiro. Podia ter letras, né? A, B, C, ficaria mais fácil, tá? Esse ponto de encontro, nós chamamos de ortocentro, tá? Esse é um pouco mais difícil de achar. Então, o ortocentro das retas contém as alturas, podendo pertencer ao exterior do triângulo. Nesse caso, tivemos que cortar ali para encontrar, né? Por isso. Aqui. Então, vamos seguindo. Mediatriz. Opa! Mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio, ó, já tá falando de meio. Ponto médio de um lado do triângulo e é perpendicular a ele. Então, nós temos aqui o triângulo, nós vamos encontrar o ponto médio, né? O ponto médio seria a metade. Isso é ponto médio. Deixa eu ampliar aqui. Ponto médio é a metade, dividindo ao meio, né? Eu vou encontrar aqui o ponto médio, ó. Dividindo ao meio, vou encontrar o ponto médio. Então, eu encontro o ponto médio dos lados e aí eu sigo essas retas, ó. Desculpe, seguindo as retas, nós vamos ter um ponto de encontro, ó, seguindo daqui para lá, de lá para cá e vai. Nós vamos encontrar um ponto central ali. Esse ponto é o circuncentro, tá? E agora, do circuncentro, então, desse centro, o que que nós fazemos? Nós fazemos a circunferência, porque ela tem a mesma distância dos vértices. Os três vértices, ó, eles fazem parte lá da circunferência.
Então, esse ponto é tão interessante que ele tem a mesma distância de todos os vértices do triângulo, né? Ó, ele tem a mesma distância, ele é equidistante, tá? Então, a mesma distância, digamos que aqui era o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. Dessa forma, eu encontro a mesma distância que é o centro da circunferência. Então, o raio é a mesma medida dos 3 pontos até o vértice. Aí eu pego um compasso, no caso, vejo quanto que deu e giro ele. E aí nós vamos ter uma circunferência. Então, a diferença desse para o anterior é que aqui nós tínhamos um incentro e aqui um circuncentro, tá? E para a gente finalizar rapidinho, eu vou abrir ali no GeoGebra para vocês darem uma visualizada nisso, tá? Eu vou deixar para vocês praticar também lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, então, os pontos notáveis de um triângulo. Eu quero ver a bissetriz. Então, vocês vão clicar aqui, vocês vão conseguir ver que a bissetriz é o meio, aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. O que junta a bissetriz, né, o ponto de encontro, é chamado de incentro. E aí, mostra a circunferência. Então, esse aplicativo é legal que vocês conseguem ver todos os conceitos que eu falei anteriormente para vocês. Então, eu quero ver as alturas das retas e já aparece o nome aqui, ortocentro. Então, quando eu encontro a altura das retas, eu vou ter o ortocentro, tá? Olhem ali 90 graus e aqui 90 graus, como eu falei para vocês. Aí, vocês querem agora testar a mediatriz. No caso, nós faríamos isso no caderno, mas agora nós vamos estar trabalhando dessa forma remotamente mesmo, tá? Mediatriz. Então, ó, quero ver a mediatriz. Encontrei, é o meio, né, dos lados, encontrei o ponto central, ponto médio ali o ponto central é chamado de circuncentro, tá? Ó, já tem aqui embaixo, isso que é o legal, porque circuncentro que dá para fazer uma circunferência. Circunscrita, que é por fora. Lembra que eu falei para vocês? A distância desse ponto até os vértices é iguais, olha só. Dá para ver bem aqui no GeoGebra. É a mesma distância, isso que é o bacana. Tá, então, e o quarto conceito, que foi o que eu falei para vocês, é o baricentro, né? Então, mostrando a mediana, quando eu divido ao meio, os lados, o lado BC, o BA e o lado AC, né? Então, eu vou ter um ponto no meio que vai ser o baricentro. E se quiser ver todas elas juntas, olha só vocês clicar aqui no aplicativo, tá? Eu vou deixar o linkzinho ali, é bacana que não precisa fazer inscrição, nada, é só entrar direto no link que eu vou colocar e vocês vão conseguir ver todos esses conceitos aqui, geometricamente, que eu expliquei antes para vocês, ok? Finalizando essa nossa aula, pessoal, tinha muitas coisas para me falar e eu quis revisar isso aqui com vocês antes de eu entrar nesses conteúdos de semelhança e congruência, tá? Eu quis falar tudo bem explicadinho para vocês conseguirem entender. E aí, a revisão geral desse capítulo, né? Eu vou deixar essa imagem para vocês estarem copiando também. Então, os triângulos podem ser acutângulo, retângulo, obtusângulo, conforme os lados isósceles, equilátero, escaleno. Qual que é a lei angular? Que somando os 3 ângulos tem que dar 180 graus. Os pontos de encontro, que foi o que eu falei para vocês, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Se vocês quiserem, vocês podem desenhar isso no caderno. A mediatriz, que seria o meio, né, do triângulo. Ali a metade do lado BC, que foi o que nós vimos aqui, é uma reta que passa pelo ponto médio de um lado do triângulo perpendicular, ou seja, formando 90 graus. Escolho ali e faço a média. E as sevianas, né, altura, mediana, bissetriz. Sevianas, que são esses conceitos que eu já falei anteriormente, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, volta e assiste o pedacinho do vídeo que você precisa para depois fazer as suas atividades, né? E essa foi a nossa aula sobre triângulos, tá bom? Eu vou deixar atividades ali, vou deixar o link do aplicativo para vocês praticarem. E qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.